E aí, galerinha? Olá, gente! Episódio 15, Diário do Apotecário. Episódio 15, né? Não vi errado, não. É, acho que é o 15. Vamos dar continuidade, então. Finalmente, seria maravilhoso, que a gente conta os dias pra chegar. gente Vocês espera. escutam a gente o mesmo discurso toda semana. Inclusive, ontem eu até perguntei no Instagram se vocês já tinham espalhado a palavra da apotecária essa semana. É. Porque é o que a gente vive fazendo. Mas enfim, vamos lá. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal. Dá uma olhada nas outras playlists que a gente tá acompanhando. Talvez tenha alguma coisa que você esteja assistindo também. E aí você pode acompanhar o react com a gente. Exato. Vamos nessa? Nossa, quem será que era isso? あの子がカンガンにぶつかって妃の氷を落としたんだって Ah, era gelo. かわいそうに Você já esqueceu? Já. É que eu parecia de vidro, alguma coisa, sei lá. カンガンでしょうちうちだけで済めばいいけどごめんなさい失礼しました前方不注意でした謝って済むと思ってるのか洗ってごまかすなんて真似できねえからなもう変わりもないぞくそどうすんだよ今の時期氷は貴重だ人一人買える価値がある Nossa. Nossa! どのお妃様に届ける氷ですかローラン氏だよ Claro que é Nossa, pra claro ela. que sim. 氷菓子を所望されたんだよりによってつてのない妃かどうする弁償は無理だ上級費の期限を損ねるのも恐ろしいせめて代わりになるものが用意できれば Ela pensou em alguma この coisa. 氷いただけますか勝手にしろではこれを使って私が別のものを用意しますそれをローラン妃のもとへ持って行ってもらえないでしょうかできるものならやってみろあと1時間もないがなわかりました Nossa, por mais que esse cara tá puto, ele até que foi compreensível, né? Né? 揃うかどうか Ah, acho que ele não tem nada a perder, né? Porque ele já tá... Ele já perdeu. É, exato. Ele vai fazer Ela vai fazer raspadinha? なぜこんなところにそんなこと考えてる場合じゃない A cara dele. Tadinha. かわいそうに妃にかんざしをもらえたと浮かれて前を見ず歩いていたからあのお妃様私のこと気に入ってくれたかな Ela tava com ela o tempo todo, mas eu nem tinha visto a mão ali. Também não. よかったねあれからもシャオランはつて探しに勤しみ下級妃から指名が入るようになったと喜んでいた親に売り飛ばされてきたというが暗い顔一つ見せたことがない Ela foi vendida pelos pais dela. どう嬉しかったんだろう Então, tecnicamente, ela não tem pra onde ir depois que acabar o contrato あ dela. の場では Não. 怖くて動けなかったんだな Cara do Dinte. Ele tá assim, me pede ajuda, me pede ajuda, me pede ajuda. Provavelmente. 何か用 Olha lá. 調理場と材料を貸していただけませんか随分わがままだな見返りは Momo, agora não é hora de ser gananciosa. Engole teu orgulho, vai. 時間がないんだ Vai. 私がジン様に与えられるもの Ah, sim. でも貸してください分不相応にも程があるがそんなことは言ってられない Enquanto isso, o gelo tá derretendo, né? Uhum. お前がやらかしたことではないだろそうですねもともと噂話を聞くのにちょうどいい存在だっただけだそれだっておやつを土産にやっていたので貸し借りはない助ける義理もない Mas virou uma amiga, né? Uhum. だけどこのままだと寝覚めが悪いので Era só você falar, ela é minha amiga. Não Exato. precisava de tanto. 寝覚めが悪いかはいその日の仕事に差し支えます、それは困るな Que desculpa esfarrapada, É. mamão. Você precisa ser mais sincera com seus próprios sentimentos. 条件をつけよう
Uhum. 人の話は最後まで聞け。 Ele ainda não engoliu o que aconteceu. Uhum. そんなことでいいのですか？ E ela nem lembra. できないのは誰だ？そうか。なら別の条件にしよう。何がいいかな？嫌な予感がする。やっぱり玉葉様を頼るか。いや、ローラン妃のことで頼るわけには。 Exatamente. Aí é com o Jinx, não adianta. ありがとうございます。お前、かんざしはつけないのか？翡翠宮の侍女たちはもう少し洒落てるぞ。そう言われましても、装飾品なんて。 Eu não sei se você se lembra, mas ela faz sardas. Uhum. まさか売り払ってないだろうな。売っていません。 Mas usou como moeda de troca. Ainda não. Ela falou, ainda não. じゃあ、それをつけてこい。それだけですか？悪いか？つけてきたら、その時いいよ。調理場だな。用意させる。 Vamos, fio, o gelo tá derretendo. É. Esse tempo todo aí, acho que o gelo já acabou. Não dá nem pra fazer raspadinha 持っ mais. てきたぞ。そこに置いてください。 Nossa, parece que ela vai fazer uma operação. Né? Vai fazer vitamina. Vitamina. 新鮮なのが。 Sorvete. Sorvete! É melhor que raspadinha. Uhum. 多分ね。作ってるとこを一度見ただけだけど。頼むぞ。本当に。できたらお呼びし Coitado. Salve a minha cabeça. Não, agora tá os três em risco, né? É. これ、かき混ぜて。 Agora a menina infarta. 氷を砕いてる。大丈夫。 Mas aí vai derreter mais ainda. シャオラン、そっちの器中に突っ込んで。 Ah, ela vai tentar congelar o leite pra aumentar a consistência dele e virar meio que uma massa, né? シャオランは果物切ってちっちゃくね。 Nossa, amor, como você é inteligente. Eu tô deduzindo. Não sei se é, se é o que tá acontecendo de fato. さらに混ぜて器に盛り付ければ。 Sorvete. Sorvete. Saindo daqui, nós vamos tomar sorvete, tá, amor? Uhum. 見ての通りアイスだよ。まあ9大点か。もっと時間があれば卵を入れたり薬草で香り付けもできたけど、早く持って行ってもらおう。 Antes que derreta mais. いつもの調子が戻ってきたな。 Que bom, né? Que bom. Tadinha. 残ったやつなら。 Uhum. なんだ。おい。できたのか。こちらを届けてください。 Rapidinho, que vai derreter. 大丈夫なんだろう。何か問題ありますか？早くローラン妃のもとへ。 わかった。 Nossa, aquele blocão de gelo virou um negocinho só. Você quer apostar quanto? A Lola vai adorar, vai perguntar quem que fez, ele vai dar o nome da Malmao e ela vai pedir a Malmao emprestada também. ジェンシ様から Mas ela só precisa agora de contatos com a Lolan pra それ ficar はつけてくれるだろう。 com todo mundo. それより溶けちゃう前に食べようよ。そうだよ、食べようよ。おしそえ。なんでここ O に que ela tá fazendo aí? 騒がしかったから仕事放り出して来てしまいました。 Uhum. ろくでもないね。おいしいわこれ。一人で美味しいとこだけ持ってかないでよ。
もう一回くらいなら作れるかな。 Ainda acho ela muito suspeita. É, velho. A gente tem pouca informação dela, né? Então, É. definitivamente ela é suspeita. Será que ela vai levar sorvetinho pra Gokyo? 動いたわ。 Que susto, achei que ela ia falar que ia nascer. Uhum. リンリン、触ってみる？ Eu tenho a impressão de que não vai nascer um menino. De nenhuma das duas. 生まれるまであともう少し。今のところ順調かな。不思議ね。リンリーの時と違って下ばかり蹴ってるの。下？ Ele tá na posição errada? から個性が出るのね。 Ele tá sentado. Desse jeito o parto dela vai ser muito mais difícil. Vai. 少し触れてもよろしいでしょうか。ええ、いいけど失礼します。 Pode ser até que seja necessário fazer uma cesárea, né? É, só que faziam cesáreas nessa época? Faziam. Não lembra que tiveram que... quando contou a história da outra concubina... Da concubina, não. Da imperatriz. Que ela teve o parto com 12 anos e o pai da Momo teve que fazer uma cesárea. Aí Verdade. destruiu o corpo dela. どうでしたか。安産だったわよ。ウィーザンとは思えないくらい。この子の体が小さかったのも幸いしたのかしら。助産はどなたが？私がやりました。ここの医官が頼りないし、助産のために雇った女官は体調を崩してしまって。勉強していたからなんとかなったけど。では今回もその女官に？いいえ。また大事な時に体調を崩されてはたまらないわ。リヴァヒの時も別の方が入ったそうよ。もともと臨時で高級入りした助産師だったの。そうですか。今回も高級の外から迎えるんだろうか。前回立ち会ったとはいえ、本ニャン様も本業ではないし。 É, ela tá preocupada com isso, né? Uhum. あるなら言ってちょうだい。断言はできませんが、逆子かもしれません。逆子？はい。随分下の方ばかり蹴られているようなので、リンリー姫の時上ばかりを蹴っていたなら頭が下にあったはず。一番大きな頭が先に出ることで赤子が円滑に生まれます。逆に細い足から出てしまうと出産の危険性が一気に増してしまうのです。 Uhum. 本当に逆子なの？あくまで可能性です。もう少し詳しく触診すればわかるかもしれませんが。できるの？ Ela fazer o parto? はできない。 Ou fazer o exame? Acho que o exame. 教わったのは薬の知識だけだ。あとは見よう見まねで。やってちょうだい。ちなみに方法は？あら、本当？ Ela vai ter que enfiar a mão? Talvez. Tipo exame de toque, né? Mas seria estranho ser um exame de toque porque o bebê ainda tá dentro da bolsa, né? Mas é, acho que ela consegue sentir mais ou menos a posição do bebê, sabe? Ah, tá. 可能性は高いかと思います。お腹の中で向きを変えることもありますが、出産までの時間を考えると。 Ele tá muito grande pra isso já, né? É. どうすればいいの？花町では急や体を動かしたりすると良いと聞きます。急なら私がお願いする。 O que será que é isso? 他の方法 Moxoterapia? もないか、高級の外で当たってみます。ええ、
もし逆子のままだったらどうなるのかしら。腹を切ることになるかもしれません。さあ、玉葉様。だがそうなれば玉葉様 Isso que eu tô pensando agora. Será que vão matar ちゃんとした Gyukuyo? 男子がいても危険だというのに、ヤブがもっとまともな医者だったら O pai Isso é do dela, pai né? dela. Precisa do pai dela. 代わりな Ele já fez isso. Só que o problema é que o pai dela foi expulso do palácio. Sim. 高級に入る以上弾があってはいけない。腕が良くて宦官でもある医官なんて Seu pai. 一人最適な Exatamente. Exatamente. Fala com o Jinchi, pô. Essa resistência dela de conversar com o Jinchi às vezes me irrita. É. Acho que ela não quer depender dele, né? É. 術の腕は申し分ありません。石灰で赤子を取り上げた経験もあります。まあそんな方の Só que... まさかジンシ様の次女の違います。医者です。 Uhum. 水蓮様、一体 Uhum. 何をしたのどんな方なの？その人は一度高級を追放された罪人です。認められません。 Ah, Mal, conta a história direito, né? Esse é o problema dela. 信頼のおけるものでなければ信頼できます。この国一番の医者です。珍しく随分大きな口を叩くのね。だけど罪人でしょ。とても任せられないわ。ですが待って二人とも。ほんにゃ頭から押さえつけない。 Obrigado, ま Gyukuyo. あまあまあ落ち着いて説明してちょうだい。どんな罪を犯した方なの？その者は宦官で高級の医官でした。過去には帝と今の東宮様、そしてアードー妃の2個を取り上げています。高級を追放された理由についてはアードー妃関連としか。実際親父から何か聞いたわけでも É, são só especulações que ela teve depois É. que ela foi pra aí, né? 記 Uhum. 憶はあれどただの憶測だ。その人はマオマオとどういう関係なの？養父です。薬師としての試練もあります。 Ou seja, ele é bem confiável, porque ele ensinou Exatamente. tudo pra ela. その方を呼べないかジンシ殿に提案してみましょう。玉葉様。ほんにゃ、私は優秀な方に任せ。 Exatamente. É, não só o bebê, como a vida dela tem isso também, né? なおいいわ。それに悪い人だとは思えないのよ。 Ele criou a Mao, né, gente? これだけ懐いてるのに。 Ah, 野良猫ほんにゃ、あの頃の高級な話はあなたも聞いているでしょう。偉大なる女帝の知性に翻弄された方がどんなにいた ou seja, pode ter sido uma grande injustiça. Sim. 罪についてそのまま鵜呑みにはできないわ。わかりました。そうとなれば早速あの子に文を書かないとね。 O homem vai voltar pro palácio. これが母になる妃というものか。 Eu acho que a Gyukuyo seria uma ótima imperatriz. Também acho. 玉葉様に話をして Eu acho que das 4 ela é a melhor. Pra ser. Sim. Ele veio! Embora a gente goste muito da outra também, né? É, da... Como é que é o nome dela? Linhua. É. Eu acho que as duas são ótimas pra ser, mas a Gokyo, ela é, assim, disparada Eu a acho que melhor ela pra tem ser uma imperatriz. personalidade mais... Ela só perde pra uma pessoa. A Mao Mao. A Verdade. Mao Mao seria a melhor imperatriz. また戻ってくることになるとは Quem diria, hein, meu querido? Graças Quem a diria? quem, né? 姿をした男が高級にやってきた。ローメンでございます。臨時の医官としてしばらく高級医局に仕えることになりました。マオマオから聞いており Eu acho que pra disfarçar ele vai meio que atender o palácio interno todo, はい。 né? Pra não parecer que é só por causa... É, Pra porque... não alardar que ela tá com Isso, problema na gravidez, né? E que ela tá grávida, né? Porque tecnicamente não, não falaram ainda que ela tá grávida, Mas né? eu acho que sim, porque eles já sabem da gravidez da outra lá. Acho que meio que... Né? Ah, são só rumores, né? では失礼します。
Você viu que parece que o Gauchon conhece ele, que tratou ele com mau respeito. Ou talvez Será? só porque é o pai da Não, Momo, né? Talvez é. É porque é o sogro. É o sogro do Jinchi. É. まあ正確には王子だけど Uhum. 全然想像と違ったんだけど優しそうよね穏やかだし É, vai ser Nada a ver complicado. com a Momo. Hã? Vai ser complicado ela passar essa informação de que ele é o pai dela, porque uma hora vai ficar evidente que o Lacan é o pai dela, né? É. あなたたちあいや何を想像してたんですかまあなんて言えばねえ常識人っぽくないだよね É que você é a doida que fica Melhor tomando não veneno, né? entender, não. Ele tem bom senso, ele parece ter bom senso. A Suirei? Ela tá na própria lápide? Não me conformo que ela ainda não encontrou ninguém, sabe? Sério que já acabou? Eu não me conformo que ela ainda não encontrou ninguém que tenha tido contato com ela De fato, né? de fato, sabe? Ela viva, né? Isso. Que não é possível. Se ela encontrar com o médico charlatão lá, o médico também reconhece ela. Que foi ele que... Meio que deu... Que deu o laudo, óbito, né? Que o ela tava óbito, né? morta, não é? Não sei. Não lembro. Mas acho que a nossa única certeza mesmo é a Momo. Na hora que a Momo Ela encontrar vai com ela. reconhecer ela, tenho certeza. Ela não vai, não vai esquecer o rosto dela. Ainda mais A porque ela... Momo viu ela de relance nos outros episódios, né? Elas conversaram. Elas chegaram a conversar, porque a Momo tava naquele Não. jardim, não é? Não, eu tô falando agora que ela tá infiltrada agora com que o ela tá Minuco. de eunuco, acho que ela É. só viu ela de costas só. Acho que não chegou a ver, sabe? Quando ela tava lá com as meninas e elas estavam Sim. comentando, aqueles ali são os eunucos Ah, o que eunuco chegaram, bonitão, né? Isso. É. Eu acho que ela não chegou a encontrar com ele diretamente. Ela, diretamente. Mas enfim, temos o pai da Momo de volta. Cara, as reviravoltas desse anime são tão boas, né? Só falta o Lacan voltar agora. Só falta o Lacan. Mas o Lacan eu acho que ele volta mais pro final do episódio, sabe por quê? Porque o Lacan é uma peça muito forte na história. Sim, Não dá pra você usar ele agora. sim. O Lacan tem que ser na hora do que o bicho pega, sabe? Eu tinha certeza que o Jinchi ia aprovar... E eu até prefiro assim, na verdade. Porque assim, como eu acabei de falar, o Lacan, ele é um personagem muito forte pra obra. Então, se você ficar usando a presença dele pra coisa pouca, eu acho que você acaba perdendo muito crédito, entendeu? O Jinchi, ele também é uma presença muito forte, mas o Jinchi, ele é co-protagonista com a Momo, né? Basicamente, os dois são protagonistas do anime. Ela mais do que ele, evidentemente, mas ele também é. Então ele precisa estar presente na obra o tempo todo. Mas o Lacan, eu acho que realmente ele tem que ser usado em momentos-chave, sabe? Tanto que ele é a última trama da primeira temporada, é a história do Lacan, Sim. basicamente. Porque fechava um pouco do passado da Mao, né? Precisavam Também. saber a questão dos pais dela, né? Que não tinha sido explicado. Mas, assim, o que eu ia comentar, que eu tinha certeza que o Jinchi, ele ia provar a volta do pai da Mao pro palácio. Sim. Até porque eu acho que ele deve conhecer o porquê ele foi exilado, né? Se ele não conhecer, ele tem como descobrir. Porque foi o parto do Jinchi que ele fez, né? Então, eu acho assim, que ele sabe que ele não é um criminoso de fato. Exato, ele salvou a vida daquele bebê. Entendeu? E ele tá ali, entendeu? Eu duvido que o Jinchi ia reprovar, voltar a volta Então dele. eu tinha certeza que ele não ia Eu reprovar. acho que... Só que assim, são só... Ninguém falou ainda com certeza que as concubinas estão grávidas. Por isso que tem tantos rumores até da Lolan. Por isso que eu acho que ele se apresentou como um médico do Palácio Interno, né, por tempo Então, mas limitado. Você não teve a impressão que o núcleo mais alto ali sabe que elas estão grávidas? Porque, por exemplo, enquanto ela tava conversando com a Ukyo ali, elas citam a gravidez da outra lá que eu esqueci o nome. Mas, da Linhua. Então eu acho que elas ali, entre si, elas sabem que as duas estão grávidas. Mas eu Então, mas acho pode ser que- que os níveis mais baixos do palácio não saibam. Mas eu acho que elas não citaram, foi na cabeça da Mao. Porque a Mao falou que quem que fez o parto da língua, que ela perguntou quem que fez o último parto da língua, pra saber como que tinha sido feito, mas ela não falou, tipo, a língua tá grávida, ela só pensou, tipo, acho que dessa vez ela realmente vai chamar de novo Agora que você falou realmente... uma outra não lembro pessoa, dela ter falado. porque elas não estão nem saindo dos palácios dela pra elas não mostrarem que elas estão grávidas. Então, mas isso é uma puta evidência, né? Isso é uma puta evidência. Na cabeça delas funciona.
entendeu? Vou usar um monte de roupa larga, um monte de adereço e não vou sair de casa. Tá grávida, né? Na cabeça delas tá funcionando. Ou tá grávida ou tá gorda. E eu achei muito legal, assim, eu gosto muito do personagem da Gokyo, porque apesar dela só chamar realmente concubinas da família dela, lá da cidade dela, de pessoas de confiança, ela é muito, como que eu posso dizer, não honesta, mas que ela sabe pensar, sabe, em todas as possibilidades. É pragmática, né? Ela consegue analisar a situação friamente e tomar uma decisão, sabe? Ela é muito racional. Isso. Extremamente racional. Tanto que ela era pra... Assim, se fosse outra pessoa, teria entrado em desespero com o que a Mal falou. Não, ela... Tá, como que a gente resolve isso? Entendeu? Ela foi bem... Você viu a reação da Runyan? Ela ficou mais exasperada do que a própria Gokyo que tá grávida. Que a vida dela tá em risco, a vida do bebê dela que tá em risco. Ela falou assim, não vamos chamar esse médico porque ele é um criminoso. Prefere o quê? Deixar ela morrer? Exato, mas assim, esse médico, ele sabe resolver o problema? Sabe. Então, assim, ele ser o criminoso é o pior é a menor das preocupações. Vem de uma indicação de uma pessoa que ela confia e que provou pra ela que ela é de confiança, exatamente. Que é a Mal. Né? A Mal nunca falaria pra ela, nunca indicaria uma pessoa que colocaria ela em risco de alguma forma. Vamos mudar de assunto rapidinho. Vai ser tão legal eles se cruzarem no caminho e o pai da Momo vê o Jinchi e, sabe, interagir com ele. Fala, nossa, que bom que você tá bem, sabe? Como você cresceu. Vai ser porque assim, o Jinchi tá com o quê? 19, 20, 21 anos? Acho que é mais ou menos isso. É o tempo que ele tá exilado, sabe? Sim. 20 anos. Vai ser muito legal. Muito legal. E sabe o que é mais engraçado? A gente sabe. Pode demorar o que for, mas a Momo e o Jinchi vão terminar juntos. As duas crianças que ele salvou vão ficar juntas, viu? Verdade, verdade. Mas eu acho que isso vai demorar muito tempo. Tomara. Até porque... Tomara que leve 5 temporadas e elas venham. Até porque o foco do anime não é o romance, sim, né? A gente sabe que não, que é o drama e a história da Mal, são os mistérios que acontecem em volta do Palácio Interno, sim. São essas histórias. E eu tô satisfeitíssimo com isso. E o romance é uma coisa de segundo plano. Ele existe, mas é segundo terceiro plano, na verdade. Mas ele existe. Tanto que eu tava até vendo umas notícias que a própria autora, ela disse que ela está sendo ameaçada pela própria família dela pra colocarem mais cenas românticas no anime e na história original, sabe? No mangá, porque tá sendo escrito ainda, né? Sim. Eu li ela falando assim, estou sendo ameaçada pelas minhas próprias tias, pela minha família. Que pra colocar mais cenas da Mal e do Jinchi. Eu gosto de romance e eu gosto da história deles. Eu gostaria de ver mais. Mas o drama todo que acontece, essas histórias se conectando, são muito boas. Então, isso faz a história da Apotecária ser tão boa. Uhum. Então, tipo, um roteiro impecável. Então, nesse pra mim, caso, tá ótimo. Nesse caso, pra mim, cabe muito bem um romance em terceiro plano, sabe? Uhum. Porque a gente sabe que ele tá ali. A autora, por mais que ela não coloque tantas cenas dando a entender esse romance, ele tá ali. Sabe, ela não esquece dessa parte. Ela vai alimentando aquilo aos poucos, porque também ela sabe que não é o principal da história. Eu tô satisfeitíssimo do jeito que ela... Sabe, é uma receita perfeita pra mim. Ela soube colocar a quantidade certa de cada coisa que ela queria ali, e pra mim ficou perfeita essa mistura. E... Sabe o que eu tava pensando? Diário da Apotecária é um anime que daria um live action perfeito. Dá um live action muito bom. E eu assistiria. Nossa, eu assistiria fácil. Eu acho que eu assistiria, mas eu gosto muito disso em anime, por causa, sabe, essas caras e bocas que tem. O anime não tem limite, né? As caras e bocas que a Mal faz, as caras que o Jinchi faz. Sabe quando brilha, assim, ele aparece lá, ele brilhando lá pra todo mundo. As orelhinhas de gato. Um exemplo, a nossa gata vira-lata, né? Gata vira-lata, a orelhinha subindo. Não entendi. Então eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Deixa a animação muito mais gostosinha. Sim, sabe? Não, eu sempre vou defender. Momentinhos de comédia, eu sabe? sempre vou defender que a animação é melhor do que o live action. Sempre. Por causa disso, porque a animação não tem limite. Não tem limite. O live action tem limite do que você pode fazer. Esse, que nem você falou, esse tipo de coisa é impensável. Sabe outra coisa que live action normalmente tira e que isso enriquece demais o anime? Os monólogos. Que é você escutar os pensamentos do personagem. No live action não dá pra você ficar fazendo isso, fica estranho. E na Apotecária tem muito, porque a Mal ela fala mais com ela mesma do que com as outras pessoas. Porque assim... Tanto que ela omite algumas informações que são necessárias você passar. Exato. Ela chegou lá pra Goku, ele é um criminoso. Explica! Ela
pensou só na cabeça dela. Ela falou, tipo, a última coisa que seria importante ela falar. Fala, ó, ele é uma pessoa que aconteceu isso. Ele foi exilado, ele é então, reconhecido como um criminoso. Não, ele é um criminoso. Exato, mas assim, você tem que entender o ponto da Mao Mao. A Mao Mao é uma serva. Ela não pode chegar tomando a frente e despejando as coisas desse tipo. Tanto que quando ela fez isso, ela falou, eu vou sofrer as consequências. Você pode ver, toda vez... Ela só não sofre as consequências por quê? Porque ela é muito valiosa pro palácio como um todo. As concubinas gostam dela, o Jinshi gosta dela, o Gaucho gosta dela, o Imperador gosta dela, então é por isso que ela não sofre as consequências. Mas se fosse qualquer outra serva ali, teria tomado um tabefe e falou, cala sua boca, entendeu? Sim. Por mais que, assim, elas tenham esse bom coração, mas... No geral, os servos são tratados como servos ali, entendeu? É por isso que ela... E a Mao Mao, ela é o tipo de pessoa que ela sabe onde é o lugar dela. Exato. Por isso que ela nunca ultrapassa o limite, a não ser que as pessoas dão essa liberdade pra ela. Vamos botar as claras aqui. Você acha que... O que ela precisa fazer pro Jinshi exercer uma punição em cima dela? Uma coisa muito, muito grave, entendeu? Que foge do controle dele. Porque a gente já viu que ele dá todas as cartas brancas pra ela. E ainda assim, como que ela foi falar com ele nesse episódio, ela precisava pedir ajuda dele por causa do gelo, mas ela na cabeça dela, não posso, eu sou só uma serva. Exato. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, entendeu? Porque ela ainda é serva dele ainda. Ela é uma serva direta dele. Então, assim... por isso que eu acho que isso justifica pra mim o fato dela já não chegar com todas as informações. Ela espera autorização. Ela respeita essa hierarquia, entendeu? Porque ela sabe que a cabeça dela tá a jogo. Por mais que pra gente não pareça, porque todo mundo gosta dela, mas ela ainda sente isso. Ela sabe o lugar dela, entendeu? Sim. Por isso que eu também, eu sou que nem você. Fala, vai minha filha, desenrola. Mas assim, a gente tem que entender essa limitação da personagem. Sim, é por causa que do papel que ela exerce ali dentro do palácio, né? Exato. Tanto que realmente a gente dá a carta branca pra ela, mas ela faz tudo com o limite dela. Exatamente. Né? Ela... Tanto que até quando você falou assim, o que a gente precisa fazer, o que ela precisa fazer pra gente dar uma punição máxima pra ela? Você lembra daquela conversa que ela teve com ele lá na primeira temporada? Se eu fizer alguma coisa e você tiver que me dar uma punição, eu prefiro morrer envenenada, ela fala, né? Me dê veneno. E ele fica super irritado, né? Com ela. Tipo assim, ele nunca passou pela cabeça dele em dar uma punição nesse nível pra Mao Mao. Porque ele provavelmente vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele pra ela nunca sofrer uma punição. Exatamente. Né? Mas ela não entende isso. Ela não vê isso. Nesse caso, por que ele ficou tão relaxado e sorrindo daquela maneira? Porque ela comprar a briga da amiga dela ali e tentar resolver o problema, ela sentiu que ela ia sofrer as consequências graves. Mas o Jinshi, ele tava certo de que não ia ter consequência porque ele tava lá. Ele viu e ela é uma protegida direta dele. Sim. Então você viu a diferença de como ela de fato é tratada e como ela acha que ela será tratada? Sim. Então o Jinshi mostra pra gente como ela de fato é tratada. Ela não ia sofrer consequência. Ela não nem amiga isso. dela. Nem amiga. Essa que é a verdade. Vamos assim. Com a presença do Jinshi relaxado daquela maneira, você achou que a amiga dela ia sofrer as consequências? Não. Mas, eu tava tranquila. Mas o fato dela estar preocupada diz muito sobre o personagem, entendeu? Eu acho assim que o Jinshi, ele também Você falou assim que ela tava muito relaxada, que ele tava muito relaxado. Mas eu tinha certeza, acho que ele tinha certeza que ela já tinha pensado num plano. Porque a Mao Mao, ela nunca se envolve sem ter alguma coisa em mente, sabe? Tudo bem, mas assim, vamos combinar que os outros planos que ela teve, ela tava na vantagem. Sim. Aqui ela tava completamente na desvantagem. Sim. Que nem, por exemplo, quando aconteceu com a Lulan. Não é a Lulan, é a... Nossa, você acabou de falar o nome dela pra mim, esqueci. A Linhua? A Linhua. Quando a Linhua tava doente, ela foi lá ajudar no tratamento da Linhua. Que ela mete o tabefe na cara da dama de companhia lá. Ela fez isso por quê? Porque ela tava na vantagem. Primeiro, ela tinha um respaldo do Jinshi, que foi ele que mandou ela lá. Segundo, ela estava fazendo isso pra salvar a vida da concubina, então qualquer coisa seria justificável ali dentro. Se ela tivesse batido em todo mundo, teria sido justificável, porque ela salvou a Linhua no final. Mas dessa vez ela tava completamente na desvantagem. Sim. Então, justificava o desespero dela. Então, mesmo o Jinshi pode até ter considerado, não, ela tem um plano, ela vai conseguir se virar. Mas se ela não conseguir, eu tô aqui. Entendeu? Sim. Por isso que ele foi atrás dela no final. Ele tava lá, mas ele foi lá e você viu... Pra ter certeza que ela ia conseguir se virar. Porque se ela não conseguisse, ele tava lá, é só me pedir. É só me pedir, velho. Daí tava escrito na testa dele, me pede ajuda. Me pede. Por favor, me pede. Ele tava só... eu
terminei de falar e ele falou assim, você precisa de alguma coisa? Brilhando, reluzente. Em que posso ser útil? Cara, que maravilhoso. Ai, eu adoro. Eu adoro essa relação deles. E ele deixou um gancho, você viu, né? Ele pediu pra ela usar um enfeite de cabelo. Ah, sim. Né? Então... E ele falou, se quando você estiver usando, eu vou entender... Eu não lembro a frase, mas é como se ele... Eu vou falar pra você. Mas é como se fosse uma coisa que ele está prometendo pra si mesmo, sabe? No momento que ela estiver usando isso, eu vou tomar coragem e falar a verdade. Mas você viu que foi um acordo silencioso? Sim. Porque ele falando isso, ele deu a entender pra ela. Ela entendeu que a partir do momento que ela estiver usando é porque ela quer saber da história dele. Então é meio que eu vou te contar na hora que você quiser saber. Sim. Mas eu vou te contar. Até entendeu? Porque ele falou antes, a condição dele. Você precisa escutar o que as pessoas têm a falar até o final. Exato. Porque ela não quis escutar o que ele tinha pra falar. Né? Ela inventou uma história lá e... E ela fez com ele 2 vezes, né? Sim. Que foi lá na caverna, que ela não queria ouvir. É. E depois quando ele dá o besoar pra ela, verdade. Né? Ela então, fecha a porta na cara dele. Eu já falei que ele devia ter falado antes de dar o besoar. Mas não pensou. Então, mas isso que ele falou é realmente o que você falou. É como se fosse um acordo com ela, mas também quase velado pra ele, sabe? Tipo, não, foi um acordo silencioso entre os dois. Porque ele também precisa de coragem. Porque ele já teve várias chances de contar a verdade pra Mao, mas é ele que tá enrolando. Entendeu? Sim. Não é só culpa dela. Ela não quis ouvir ali por causa do momento e ela pensou que ele ia falar só o fato de porque eu não sou um eunuco. Foi isso que ela pensou. Né? Ela não sabe qual que é o teor do que ele quer contar pra ela. Então... mas é aquilo que a gente fala. Não é que ela não sabe, ela não quer saber. Exato. Que nem, por exemplo, teve todo aquele rolê com o Jinchi é considerado um servo de confiança do imperador. Sim. Então pode ser que ela não tenha ligado as coisas quando eles foram lá no labirinto, lembra? Sim. Ah não, o Jinchi não tá aqui porque ele é o príncipe, tá aqui porque ele é um braço direito do imperador. Sim. Então pode ser verdade. Agora que você falou, pode ser que a única preocupação que ela tem é só saber do segredo do eunuco, né? Sim, porque, né, ela tava pegando lá, então... Era a única coisa que ela conseguia pensar naquele momento. Não é um eunuco ponto, né? Então era a única coisa que ela conseguia pensar. Ela não sabe o teor do que ele quer contar. Então é meio que uma coisa pra ele também. Tipo assim, eu preciso contar a verdade pra ela. Então quando ela estiver usando isso, eu vou contar a verdade pra ela. Mais uma vez, voltando àquilo que eu falei. Você viu que a autora, ela desenvolve o que ela quer desenvolver, o drama, o mistério, mas essa parte do romance tá sempre ali. Tá sempre tem uma vírgula romance, continua. Sempre tem uma nuancezinha, né? Tipo, esse do enfeite de cabelo. Eu nem lembrava que ela não usou mais, entendeu? Por que eu falei que ela não tem mais? Porque lembra quando ela precisa de umas informações pra saber onde tá a doidinha lá? Aí ela compra as meninas com o negócio que era do Jinchi. Foi o lenço. Depois que você falou, eu lembrei, não foi o enfeite de cabelo, foi o lenço. Não, ela já usou o lenço do... Ela já cogitou vender, trocar por alguma coisa, mas ela não fez isso. O único enfeite que ela usou foi a daquele outro oficial lá, que eu não lembro o nome dele. Oficial cachorro. Isso. Foi do dele. E tanto que o Jinchi até ficou bravo puto, com ela, né? Por que você não usou o meu? Eu também te dei. Entendeu? Então, ele não... Ele perguntou, você vendeu? Né? Porque ela não usou. E é uma coisa que eu não lembrava. E aconteceu lá na primeira temporada. Olha o que ela resgatou. É verdade. Foi lá na primeira temporada, Foi lá, né? tipo, nos... Sei lá, episódio 5, 6... Não. Acho que foi lá pro episódio 15. Não. Foi mais pro final. Foi mais pro meio, né? Foi mais pro meio da temporada. Mas assim, foi lá da primeira temporada. A gente já tá na segunda parte da segunda temporada. Olha o que ela resgatou. Ela não deixa passar nada dessa altura, né? Nada. Cara... E foi uma coisa tão sutil. Tipo assim, caiu o lencinho dela e falou do enfeite de cabelo, sabe? Não foi uma coisa forçada, sabe? Muito legal. Mas é isso aí, gente. Falamos demais já. Tinha mais coisa pra falar, mas o vídeo vai ficar com 45 minutos, quase uma hora pra um episódio, e é complicado. Falando pra caramba. Mas enfim, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí com a gente o que vocês acharam desse episódio, que pra mim, não tem, assim... Diário da Apotecaria é muito bom, é pleonasmo, né? Então... E, gente, cuidado com os spoilers, tá? Porque tem gente que lê o mangá e aí acaba falando nos comentários, no próximo episódio vai acontecer tal coisa, no próximo... Não precisa falar. Esse personagem é tal pessoa, acontece tal coisa. Gente. Não, se você quiser dar spoiler, é aquilo que a gente sempre fala em todo vídeo. Tudo bem, só avisa. Dá isso aqui é spoiler. Um aviso de spoiler,
porque daí quem não quiser ver, né, quem não quiser ler, não vai ler. Inclusive a gente quer ter a surpresa. A gente gosta dessas teorias que a gente faz no final, então a gente quer ter a surpresa, tipo, nossa, isso aqui a gente acertou, isso aqui a gente errou, aconteceu de tal forma. Então tomem muito cuidado com spoilers. Até alguns inscritos nossos falaram assim, que pena, eu peguei um spoiler lá nos comentários. Então, vamos, né, respeitar a experiência do pessoal. A gente não quer ter que bloquear ninguém por causa do spoiler, viu? Porque se começar a estragar a experiência, a gente vai ter que bloquear, sinto muito. Mas é isso. Vamos nessa? Vamos. Tchau.